Irmãos, assim que nós cremos no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, como teu Salvador, a história da nossa vida já muda. Muitas coisas mudam, só que a gente não percebe. Quando no momento que nós conhecemos a graça de Deus, a gente como ficou impactado, como a gente sentiu agradecido, como a gente viu alegria feliz na nossa vida. Mas logo passa tempo, irmãos, porque nós frustramos, porque nós ficamos desesperados na nossa vida. Porque sai esse suspiro da nossa vida. Irmãos, se nós acreditamos no Senhor Jesus Cristo, sim, não pelo nosso merecimento, mas pela graça de Deus, muitas coisas mudam. Irmão, sabe uma coisa? A gente tem que saber, mesmo, que Deus faz coisas muito além do nosso entendimento. A gente não consegue perceber o que Ele faz por ti, por mim. Irmão, Deus é todo-poderoso, Ele é bondoso, Ele é magnífico. Ele sempre faz muitas coisas além da nossa necessidade, muitas coisas além do nosso pensamento. Mas o problema é que a gente não consegue ver. Isso traz medo, isso traz solidão, isso traz um pânico na nossa vida. Mas Deus, Ele é fiel, irmãos. Ele faz muitas coisas além do nosso merecimento, além da nossa espera. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito que vocês acreditam nisso. Nada de humilhação de vocês, nada de cinismo, nada disso. Vamos a gente mergulhar a palavra de Deus seriamente. Irmãos, o que está acontecendo aqui? A igreja primitiva começou com milagre. Começou com um milagre. Aquele milagre, irmãos, nada mais quem fazia isso é o Senhor Jesus Cristo que fazia milagre. Ele levantava coxo para andar. Ele fez o cego ver. Ele fez mudo, surdo ouvir e falar. Ele ressuscitou até mortos. Ele multiplicou o pão. Ele deu a vida. Ele fazia milagre. Todo tipo de doença e enfermidade ele curava. Ele expulsava pessoas endemoniadas, demônios, próprios demônios reconhecia Senhor Jesus primeiramente. Ele fazia milagre. E seus discípulos olhavam esses milagres. Lembra bem, irmãos? Quando Jesus Cristo levava seus discípulos mais chegados para o monte de transfiguração, descendo da monte da transfiguração, a cidade estava em tumulto, porque as pessoas estavam reclamando, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, porque certamente um pai trouxe seu filho endemoniado. Os discípulos não conseguiram expulsá-lo. E o pai ficou indignado. Aí o Senhor certamente falou para os seus discípulos: vocês não têm fé. Por que vocês não têm fé? E Jesus Cristo expulsa e cura o filho daquele homem. E agora o que aconteceu com Pedro? Agora Pedro, ele mesmo faz milagre. O que Jesus Cristo fazia, agora quem faz? O Pedro. Assim que nasceu a igreja tem que ter milagre. A igreja, quem está aqui, que faz milagre. Amém? Amém? Eu sei que você não tem coragem de confirmar amém. Eu sei. Eu sei. Irmãos, esse milagre agora Pedro está fazendo. Se Pedro faz, a gente também pode fazer? Hã? Sim. Só tem uma vai fazer? Irmãos? E a gente também pode fazer? Sim. Tá bom, saberemos isso, tá? Muito bem. Vamos ler versículo 11 hoje? Vamos ler? Todo mundo junto?
Quando eu falo todo mundo junto, é todo mundo junto, né? Não assim de surpresa. Todo mundo junto, já. Irmãos, o que aconteceu? Aquele homem, ele era coxo de nascença. Ele nasceu assim, uma vida desgraçada, uma vida totalmente deficiente. Não que ele nasceu bem e houve uma tragédia, acidente e ficou assim. Nada disso, ele nasceu assim. Naquela época, quem nasceu assim era uma maldição para sua família. E a pessoa apontava dedos, acho que eles devem ter um pecado tremendo diante de Deus, ter um filho assim. Ele nasceu assim, ele nunca andou, ele nunca se levantou. Esse homem foi levantado, ele pulou, ele andou, ele entrou onde? Ele entrou onde? Ele entrou no templo de Deus, ele entrou no templo. Ele louvava a Deus, adorava a Deus, ele adorando e ele pulando, ele agradecendo, louvando o Senhor. Esqueceu de Pedro e João. Cadê? Ele viu lá. Ele estava andando, ele correu e segurou Pedro. Olha aqui, ó, onde você vai? Aí eles foram um pórtico que chamado Salomão. Um local de tipo, palavra de hoje se chamaria quiosque. Tinha um pórtico lá, que onde rabinos, onde pessoas de lei, fariseus, ensinava a palavra de Deus. E o povo ouvia. Então justamente esse homem encontrou Pedro e João lá. Então imagina, lá tinha toda a liderança de judeus, religiosos e todo mundo, e também povos que conhecia este homem que nasceu como coxo e que agora está andando normalmente. E todo mundo ficou assustado, maravilhando. Mas interessante, Pedro, ele ficou maravilhando porque pessoas maravilhavam com ele. Por que você está maravilhando comigo? Porque você está estranhando, maravilhando com esse milagre. Ainda porque você está fitando os seus olhos em mim. Como se fosse eu que fiz. Eu não sou não, porque vocês me olham assim. Porque vocês me pedem. Porque você está me segurando no meu braço. Porque vocês colocam a sua vida a mim. Ele achou, Pedro e João. Todo o povo correu atônito para junto deles, pórtico chamado Salomão. Versículo 12. Todo mundo junto. 12, já. Dá para entender claramente, né? Isso mostra que Pedro diz que ele não fez isso. Dá para entender? Eu não preciso explicar, né? Esse versículo fala claramente. Pedro não cobiçou, Pedro não falou nenhum instante que ele que fez. Ele era um homem santo, ele tinha esse poder, ele tinha poder de oração, ele tinha essa unção, ele que quebra como falsos profetas, pastores vigaristas, esses ladrões que falam que o quê? Que eu quebro suas maldições, suas cadeias, eu quebro, e você vai ser, pessoal, um legal agora diante de Deus, porque eu vou ungir, eu vou orar. Você precisa receber uma oração especial. Fala assim, cala a boca, safado. Cala a boca, mentiroso. Que pessoas colocam a sua cabeça. Quer ser ungido, quer ser orado por essas pessoas. Mas Pedro fala assim, pessoal, não chega em mim não. Porque você está me tratando como se fosse eu que fiz tudo isso. Onde o povo de Deus vai para lá, vai para cá, todo lugar, o quê? Quer receber bênção, quer receber o quê? Milagre, quer receber o quê? Agora o povo está mendigando bênção para um pastor, um pregador, um evangelista, um missionário, um bispo, arquebispo, papa. O que falta agora? E Pedro disse, aquele que a Igreja Católica considera como Papa. Esse Papa é todos seguidores de Pedro. Por isso que chama seu templo São Pedro, Praça de São Pedro, Igreja de São Pedro. Mas Pedro, ele mesmo fala, eu não fiz tudo isso não. Porque vocês ficam maravilhados.
comigo não. Eu não fiz isso, não. Como se fosse eu que fiz. Irmãos, milagre acontece no meio de nós. O problema é que a gente não percebe. Não, a gente percebeu. A gente agradeceu, logo a gente esqueceu. A gente precisa de outro milagre. Quando esse milagre é respondido, a gente precisa de outro milagre. Quando esse milagre é bem usado na sua vida, você agradeceu, chorando, agradecendo, pulando de alegria, e você logo esquece, você pede outro milagre. Irmão, está certo. Se a gente vive com a Deus, Deus vai fazer suas coisas, não é assim? Para Deus fazer suas coisas é tão normal. Mas quando vista do homem, ângulo do homem, olha essas coisas tão simples de Deus, chama o quê? Milagre. O que Deus faz? E isso que a gente quando olha, homens, olha é milagre. Mas para Deus isso é o quê? A obra de Deus. Trabalho de Deus. É porque Ele é Deus. Mas quando o homem olha isso, é o quê? Milagre. Mas para Deus é normal. O que Ele é. Irmãos, o povo ficou em cima de Pedro e João. E até esse homem que levantou, e agora andando, o homem que era coxo de nascença, agora ele está pulando, ele segurou Pedro. Olha aqui, e agora eu? O que eu devo fazer, o que eu devo viver? Será que eu vou continuar andando assim? Versículo 13, irmãos, vamos lá? Vamos ser todo mundo junto? Todo mundo junto, já? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e Deus de nossos pais. Muito bem. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando uma frase, um texto começa assim, como agora, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nada mais está apresentando Deus como Deus de promessa. Quer falar alguma promessa? Toda a Bíblia, sem exceção. Quando Deus é colocado o seu nome, seu chamado, sua nomenclatura, que realmente registrado como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, está querendo falar sobre o quê? Está querendo falar sobre o quê? Promessas de Deus. Promessas de Deus. Isso que quer falar. Irmãos, Pedro está falando claramente. Não é que eu que fiz aquele milagre, mas você está considerando como se fosse eu que fiz. Irmãos, olha ao nosso redor. Tem pessoas que querem falar testemunha da sua vida, ou que Deus abençoe a sua vida. Mas se você ouve bem esse testemunho, a maioria, terminando como se fosse o quê? Eu tenho fé. Eu que fiz isso. Eu tenho esse poder, eu tenho esse talento, eu tenho esse dom. Que rouba o trono do Senhor Jesus Cristo. O pessoal fala. Em vez de pessoa a Deus, como esse coxo, louvar, adorar a Deus, logo pensa o quê? Aquele homem que me curou. Fica atrás do Pedro. A Pedro disse, não, você está doido. Não é que eu que fiz. Por que você considera que eu que fiz? Já viu algum pastor falar assim? Você viu algum pastor que cura, que expulsa demônio, que levanta a pessoa, e que faz a pessoa que estéril conceber bebê? Faz isso, essa pessoa fala que não é que eu que fiz, Deus faz. Alguém fala isso? Ou fala assim, você tem que vir aqui, que eu tenho que fazer por você. Tudo é ladrão, tudo é vigarista, tudo é diabólico, pessoal. Tudo bando de Satanás. Vigarista. Já viu alguém, pastor, líder, que ora, intercede? Quando você fala, pastor, curou minha vida. Louva a Deus. Senhor, que fez, irmão? Não, pastor, muito obrigado pela sua ação. Não, eu que agradeço, que Deus nos ouviu. Você tinha fé, você orou. Já viu? Isso que é normal, isso normal fica anormal. Como esse povo pode esperar milagre? Por quê? Milagre vem de quem? Milagre vem de quem? Milagre vem de quem? Milagre vem de quem? Tem certeza? Então por que ficar atrás dos homens? Por isso não acontece. Por isso não acontece.
Nunca vai acontecer. Irmãos, hoje é um assunto sério. Eu não estou bravo não, tá? As pessoas confundem que eu estou bravo. Não, de jeito nenhum. O povo tem que honrar a Deus. Mas pastor, tem que falar devagar, suave. Não, você não entendeu nada do que Pedro hoje fala. Versículo 3 de diante é pregação do Pedro. A igreja da primitiva começou com um milagre. Um homem desgraçadamente judiado, desgraçadamente amaldiçoado, nasceu coxo. Vista humana, não foi assim? Esse homem levantou, agora se tornou adorador a Deus. Mas esse homem essa é nossa sombra. A gente é assim. Irmãos, não se banca um homem santo, uma mulher santificada. Por dentro a gente tem uma mancha. A gente tem um ponto fraco, a gente tem uma parte da vida que é coxo, que você nunca se meteu, nunca se levantou, você está aí, ainda lá. Aquele coxo sou eu, aquele coxo é você, aquele coxo, aquela parte que você não abre a boca, aquela parte é coxo. Aquela parte que você não quer falar mais, aquela parte que você esconde, aquela parte que você tem vergonha, aquela parte que se alguém fala, você se vira. Somos coxo. Somos coxo. A igreja começou assim. Coxo. Se levantando. Andando. Correndo. Adorando a Deus. Por quê? Todo mundo junto, repetindo. O milagre. Quem faz? É Deus. É Deus. Repita comigo. Deus o fez. Deus fez um milagre. Amém. É milagre para essas pessoas. Irmãos, não, mas quando a gente vê pessoas que testemunham, pessoas que faz essa cura, dom, oração, unção, o quê? Afinal de contas, quer colocar sua vida no lugar do Senhor Jesus Cristo. A pessoa vai na igreja por causa daquele pregador. A pessoa vai, troca Jesus Cristo por aquela pessoa. Tudo ladrão, tudo lobos, todo mundo saqueando a casa de Deus. Você acha que vai durar? Você acha que isso vai durar aqui na terra? Irmão, não é assim. E o apóstolo Pedro fala agora a pregação, versículo 3, voltando. O que aconteceu, versículo 3, ele começa, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que falou isso? Vai falar sobre promessas de Deus. Essa promessa. Vamos lá, todo mundo junto? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nosso pai, glorificou ao seu servo Jesus. O que significa quando a Bíblia diz que Deus, esse Deus da promessa, glorifica Jesus Cristo? O que significa? Isso significa que a promessa de Deus foi realizada perfeitamente no Senhor Jesus Cristo. Quando é assim, fala aqui, Deus glorificou Jesus. Quando a gente fala Deus glorificou Jesus, acha que é glória, glória, Rei dos reis. Não é isso, não. Quando Deus glorificou Jesus, só uma coisa o quê? Deus da promessa, Ele realizou. Essa promessa, cumpriu a promessa através de quem? Jesus Cristo. Isso fala o quê? Glorificou Jesus. Você fala glória a Deus, por que glória a Deus? Porque aquele problema é realizado através do Senhor Jesus Cristo que fez através da sua vida. Ai, que fala glória. Então, o que aconteceu? É que glorificou o seu servo Jesus, continua. A quem vos traístes, mas você traiu. Mas quem traiu não foi Judas Iscariotes? Mas aqui fala, quem que traiu? Pedro. Pedro fala que não, vocês que traíram. Eu não falei que Pedro é mais forte do que eu. Já imaginou se eu falo que você é traidor? Se eu chamo traidor, você vai gostar? Viu?
seu traidor, toda hora, seu traidor. Se eu falo, você vai gostar? O Pedro fala, seu traidor. Quando eu encontrei Senhor no seminário, estudando, uma coisa que eu aprendi: se pregar na igreja do jeito que está escrito na Bíblia, vai ser expulso da igreja aquele pastor. Porque o povo não aguenta. O povo quer coisa suave. Mas ele disse: não, vocês que traíram ele. Não somente traiu, não. Vamos continuar? Vos traístes e negaste perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo. Pelo menos Pilatos queria soltar. Irmãos, lá fora no mundo tem pessoas que não é cristã, é mundano, o mundo, lá tem pessoas mais decentes do que a gente, sabia? Sabia? Tem pessoa educada, pessoa que cumpre compromisso. Tem pessoas sérias lá fora. Pilatos, ele queria soltar Jesus. Eles não deixaram Pilatos soltar. E começou a fazer greve, não é assim? Aquele bando, grupo, pichando toda a porta de Pilatos, não é assim? Que brigando lá, não faz isso até hoje. Tinha medo de tumulto. A Pilatos ficou totalmente apavorado, com medo. Então pode levar, pode executar o que vocês quiserem. Versículo 14, todos juntos já? Já. Vós, porém, negaste santo e o justo, pedis que vos concedessem um homicida. O que é homicida? Não sabe homicida? O que é um homicida? Um assassino. Agora entendeu? A pessoa fala: não, Barrabás, ele era grande patriota, por isso que ele foi preso do soldados romanos. Não, irmãos, o cara não entendeu nada. Ele era o quê? Ele era o quê? Assassino. Quando Pedro pregou assim, em vez de vocês realmente soltar aquele que é santo e justo, esse santo e justo vocês traiu e vocês matou e soltou quem? O assassino. Quando falou isso, eles devem ter arrepiado. Por quê? Porque assassino é o quê? Não tem escrito, não tem esse mandamento? Não matarás. Não pode matar, não pode tirar a vida de outra pessoa. Ele tirou. Então ele era contra alguém que matou outra pessoa. O cara soltaram quem? Aquele que nem cumpriu 10 mandamentos. Matou quem? Santo e justo. Versículo 15. Todo mundo junto. Desejaste, mataste a autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Irmãos, quem que matou Jesus? Nós. Um pouco melhor. Eu vou perguntar mais de uma vez. Quem que matou Jesus? Muito bem, mas tem que melhorar ainda. Quem que matou Jesus? Eu. Muito bem. E você mesmo. Você que matou. Eu que matei. Meus pecados. Minhas raivas. Minhas cobiças. Isso fez Jesus morrer. Mas Deus ressuscitou. Amém? Amém. Ele ressuscitou. Se ele estiver morto, como nós sofreremos? Mas ele ressuscitou. Então aqui, Cássius, nós dois pontos, né? Que é nada mais um milagre. Vamos ler primeiro ponto, todo mundo junto. Não estranhemos os milagres que acontecem na vida de um cristão. Se a gente vive com Deus, tem que acontecer coisa de Deus, amém? Coisa de Deus, como que fala no aspecto do homem? Milagre. Então, acontece milagre é coisa mais natural, pessoal, não acha estranha. Só que a gente confunde. Quando acontece milagre, quem é autor do milagre? Quem é autor do milagre? Só que a gente confunde com o homem. Número ponto 2, todo mundo junto.
A fonte desses milagres está em? Amém, pessoal. Está em Deus. Hoje eu gosto dos nossos instrumentistas. Eu gosto. Essa é questão particular. Quando eu vejo eles, eu como se fosse vendo um milagre, né? Tocando bateria, nosso irmão Bruno Fonseca, né? Dos netos tocando paz, não é assim? Nosso irmão Juninho tocando, de querer caprichar, né? André tocando piano. Irmãos, o que eu vejo? Eu vejo o quê? Bando de pecadores, podridões. Mas esses homens se tornaram o quê? Servos de Deus, louvando a Deus. Isso não é milagre? Eu vi milagre hoje. Ou melhor, eu vejo milagre todos os dias. Sabe o que é o nosso problema? Quando esse homem de coxo de nascença, ele nunca andou, nunca se levantou, mas ele não foi erguido pelo Pedro, ele levantou. Isso se chama o quê? Milagre. Aí ele louvou tal, aí ficou à noite ele tem que dormir, né? Certo? Hoje está cansado, eu vou dormir. Aí ele dormiu. Dia seguinte, amanhã. Seus pais, sua família, todo mundo olhando. Será que esse rapaz vai levantar ou não? Aí ele levantou. Aí as pessoas vão falar o quê? Milagre! Hoje aconteceu um milagre também. Ele levantou. Viu? À noite ele ficou cansado, agora tem que dormir, tá? À noite. Noite a pessoa dorme, né? Geralmente, não é assim? Aí ele dormiu. Dia seguinte, terceiro dia. Todo mundo espera, né? Ele vai levantar ou não? Aí levantou, aí todo mundo, milagre. Quarto dia. Milagre. 100º dia. Passou 10 anos. Aí, olha assim. Olha assim? Por quê? Você acostumou. Acostumou com milagre. Vocês já acostumaram com milagres. Que outro milagre. Esse povo, muito ingrato. Muito ingrato. Chorava, agradecia por Deus. Mas passa um momento, amanhã você quer outro milagre. Você quer outro milagre. Você quer outro milagre. Esqueceu que estava vivendo com um milagre. Irmãos, não viu aqui fazendo louvor? Pastor Samuel. Canta bem, né? Não conhece o pastor Samuel? Aquele altão, bonito, assim, né? Que quem gosta, ele é casado, pessoal. Quem gosta, ele é Paula, moça mais linda. Eu nunca vi uma japonesa mais linda da face da terra como ela. Né? Filha dela é mais linda ainda. Ele está louvando, não é bonito? Né? Mas cara não sabe cantar bem, não. Quando ele primeiro vez cantou, eu pensei, será que ele tem que continuar? Mas aconteceu o quê? Milagre. Olha, ele louva. Por isso, quando eu olho ele louvando, eu vejo o quê? Milagre. Esse é pouco. Você viu outros 2 rapazes cantando ao lado? Esse é milagre dos milagres, pessoal. Desculpe, eu amo, eu gosto, eu respeito o irmão Alex Júnior. Alex Júnior é uma lenda, pessoal, da nossa igreja. Menino, jovem, que começou a fazer um momento devocional, compartilhando com todo mundo. Não é assim? Ele foi assim. Não, desde o início da igreja, eu autorizei ele a compartilhar. Mesmo que diácono, pessoas liderança tinham medo de compartilhar, ele já compartilhava. Ele compartilhava já de 13, 14 anos atrás.
E não melhorou nada até agora, está no milagre. E ele louvando a Deus. Vocês já ouviram a voz dele? Não, né? Milagre. Ele louva. Ele louva. Um dia eu estava perto dele, eu ouvi a voz dele, quase que eu morri. Milagre. Você viu outro rapaz louvando? Chama Mateus Sunday. Porque ele adora Sunday. Domingos. Ele louva. Você viu ele? Desculpe, ele não tem nenhum cara de cantor. Pode ser outras coisas, menos cantor. Mas ele louva. Isso é o quê? Milagre. Não é milagre? Tudo é milagre. Quando o milagre se repete, pessoas esquecem. E buscam mais um milagre para homens. Mas a gente tem que buscar quem? Deus. Versículo 16. Todo mundo junto. Já? Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vê-se e reconhece. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Olha aqui, ó. Deixa aqui o versículo 16. É muito importante. No versículo 6, domingo passado a gente não compartilhou. Pedro e João estavam subindo, 3 horas da tarde para orar, pessoal. Vem 3 horas da tarde aqui. Da tarde, onde você está trabalhando, vai no toalete, vai no sacada, ora também. Não somente ora de manhã à noite. Pelo menos vamos orar 3 vezes por dia. Vamos lá, pessoal? 3 vezes por dia. Vamos lá, vamos orar 3 vezes por dia para agradecer a Deus. Tá? Aí, ele estava subindo o templo para orar, mas viu um coxo, um mendigo de nascença. Esse homem é muito coitado, ele vinha lá, já é deficiente, já é amaldiçoado, nunca andou, ele vem todos os dias no templo. Para pedir o quê? Para pedir o quê? Esmola. Imagina, cara é deficiente, ele tem que usar aquela deficiência para sobreviver. Mais tragédia, não é assim? Não é mais triste. E ainda pessoas aproveitam, tem pessoas que colocam ele mesmo à porta da Formosa todos os dias, porque tem que dividir lucro. Olha a coisa triste. E ele, para eles, pessoas que entram, em vez de entrar a adorar a Deus no templo, ele tem que pedir dinheiro. E assim, aquela tarde, 3 horas da tarde, Pedro e João estavam subindo para orar. Aí pediu, dá uma moeda aí, dá R$1 aí, dá uns 5 centavos. Não é assim que pessoas pedem? Mas eu acho que Pedro, João, era mais pobre do que esse mendigo. Porque esse mendigo deve ter recebido algumas moedas, não é assim? O cara fala assim, eu não tenho moeda, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Jesus Cristo Nazareno, anda! Não foi assim? Aí pegou a mão dele e levantou, ele ficou de pé. Não foi assim? Quem que levantou ele? Quem que segurou a mão dele? Pode falar. Quem que segurou a mão dele? Pedro. Quem que falou isso? Pedro. Eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda. Quem falou isso? Pedro. E quem que segurou o braço dele direito? Pedro. Quem que puxou? Pedro. Ele levantou. Agora vamos lá, tá? Todo mundo fica atenção. Vamos ler? Pela fé em nome de Jesus, e que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes. O que é isso? Outra vez. Pela fé em nome de Jesus. Quem que tinha essa fé? Quem que tinha essa fé? Pela fé em nome de Jesus, e que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Homem de coxa, não é assim?
Então, quem tinha fé? Quem tinha fé? Hã? Pedro tinha fé, pessoal. Pedro falou: não possuo nem ouro, nem prata, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, puxou. Mas naquele instante, pela fé, este homem acreditou. Pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes, reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu este saúde perfeita, pela fé em nome de Jesus, pela fé de este homem também. Este homem tinha fé de 0,1 segundo. Quando Pedro falou, porque Pedro tinha fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, e pegou, olha para mim, aí ele pegou, falou assim, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, e pegou seu braço e puxou, aquele instante esse homem o quê? Ele, pela fé, ele levantou. 0,1 segundo, que leva um spark, uma pisca de óleo, tem um choque, para a faísca, para acender. A gente tem pouca fé, irmãos. Fé que nem dura um ano, um mês, um dia. Talvez pode ser 3 segundos. Mas se a gente acredita em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente levanta. A Bíblia, só Pedro é capaz, que é aquele homem acreditou no nome do Senhor Jesus Cristo. Termino a palavra de Deus aqui. Versículo 19. Vamos ler todo mundo junto hoje, o último versículo. Já. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Cancelados. Deus cancelou. Versículo 20. Todo mundo junto? A fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, porque aquele pedaço, Palestina, é uma clima árida, uma clima do deserto. A pessoa sabe, o que ele espera é chuva da bênção, chuva, umidade. O que aquele povo espera é tempos de refrigério. Isso que precisa na nossa vida. Irmãos, milagre já aconteceu na minha vida e sua vida. Irmãos, quando eu tinha 19 anos, o Brasil estava passando uma crise horrível. Era a década de 1978, 79, 80. O Brasil era difícil naquela época. Depois veio mais 10 anos, 1990, época de Collor. E agora chegou 2016 agora. Eu não sou economista, eu tirei todos os dados, gráfico de crescimento e decrescimento de PIB do Brasil. Desde 1901 até 2016, durante 116 anos, houve maior queda da produtividade brasileira. E o povo não sabe o que está passando. Mas eu não sou economista, não. Mas dá para ver a história. Não é questão que comprou sítio, comprou triplex. Eu tenho vontade de dar um prédio inteiro. Se eu fosse rico, ainda bem que eu não sou, né? Eu gostaria de dar um apartamento, prédio inteiro para cada presidente. Se eles fazem a gente crescer. Amém?
Por que não dá? Merece. Não daria, não? Eu daria. Se tivesse, ainda bem que não tenho dinheiro. Se tivesse, eu daria. Se povo se levanta, se nação levanta com a dignidade, onde nossas crianças podem estudar, nossos filhos podem estudar, nossos filhos, nossas mulheres, esposas, filhas podem andar meia-noite à vontade, eu daria. O que eu não daria? Mesmo que você perdeu, caiu carteira numa avenida, você voltando meia hora, uma hora, está aí. O que você não faria? Se você vai, através do SUS, pronto-socorro, seja a nossa vida atendida com um ser humano, dignidade, o que a gente não daria? O que a gente não daria? Foi em 1980. O Brasil estava difícil. Eu era jovem. Eu era criminoso, pessoal. Não pensa outra coisa, não. Porque eu não tinha identidade. Eu era ilegal. Ainda não tinha documentação correta. Aí eu emprestei um amigo de RG falsificado. Ele também falsificou. Naquele tempo era moda para os estrangeiros. Ele é coreano, mas ele tinha cidadania brasileira japonês, descendente de japonês. Pô, o cara é artista. Eu era pior ainda, eu emprestei aquele. E atravessei a fronteira e fui para a Argentina para trabalhar. Eu era costureiro, eu era bordadeiro. Um jovem de sangue quente, 20 anos, 21 anos. Eu levantava 4 horas da manhã. Sabe por quê? Para trabalhar. 6 horas da manhã. Mas se levantava mais cedo, por quê? Era inverno. Eu dormia um porão, cimento. Dormia em cima de uma porta de madeira quebrada. Passava muito frio. Melhor levantar cedo e ir para a fábrica mais cedo possível. Senão quase morre de gelado. Que café da manhã tem que trabalhar. Comer um pouco de almoço, um pouco de jantar. E eu falava assim para o dono, posso trabalhar mais? Pois. Ele deixava depois, não, sozinho não rende muito, porque tem que trabalhar de equipe. Vai, porque eu queria trabalhar mais, porque lá era mais quente. Mas economizar energia tem que sair. Eu tenho que voltar para o porão. Passou 2 semanas, eu acho. Eu não aguentava mais. Era muita fome, muita fome. Eu peguei tudo o que tinha, pouco dinheiro. Dá para comprar um pacote de macarrão. Comprei um pequeno pote de azeitona. Voltei para a fábrica. Num domingo, não tinha ninguém. Vasculhava, achei uma panela. Tinha um fogão. Eu esquentei aquele macarrão. Eu não sabia que um pacote tinha se tornado tanta macarrão. Era multiplicação de pão para mim. Joguei água, só macarrão. Nada de molho sugo, tomate, nada. Só macarrão. Só macarrão, tá? Só macarrão, uma panela inteira só macarrão. Um pouco de azeitona. Eu comia. Não tinha garfo, desculpa pessoal, tá? Chorando, comendo. Aquele era milagre para a minha vida. Depois daquilo, eu tinha certeza. Uma coisa eu tenho. Eu nunca vou morrer de fome. Olha eu. Eu tinha certeza que eu posso fazer qualquer coisa, mas eu nunca vou morrer de fome. Come aquela panela inteira. Barriga desse tamanho. Passou frio, passou tudo.
Aquele era milagre na minha vida. Agora eu tenho que cuidar, tá? Pela minha beleza. Mas eu como. Eu nunca reclamei para minha esposa sobre uma comida. Comia bem. Porque aquele me ensinou. Comida é bênção de Deus. Milagre de Deus. Só que a gente esquece, isso repete demais. Quem que não recebeu milagre de Deus aqui? Eu sei que vocês receberam todo o milagre de Deus. Amém? Como eu tenho prova? Eu tenho prova, porque você está aqui. Aqui. Isso é milagre. Mas hoje eu não queria vir, mas minha esposa reclamou, meus filhos, mas você está aqui. Mas tem dia que você chegou aqui, agradecia, chorava e rogava a Deus. Agora não acredita mais. Milagre sempre está no cedo, porque nós somos filho de Deus, amém? Se você precisa de milagre, roga a Deus. Não roga para o homem. Não roga para mim. Mas eu posso interceder. Eu posso orar por vocês. Aí vocês vão falar, pastor, Deus ouviu sua oração. Nem Pedro sabe. Pedro falou assim, não pela minha fé, ou pela fé daquele coxo. Mas uma coisa a gente sabe, que pela fé, nós cremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí acontece milagre. Thelma, você é milagre. Está aqui, seus irmãos, sua vida, falecimento do seu marido, está aqui, trabalhar, fecha a loja, trabalhar, tudo isso é milagre. Desculpe citar seu nome, mas você vai compreender, né? A gente não pode esquecer esse milagre. Irmã Marstália sofreu muito. Imagina, minha esposa também abalou. Eu fico desesperado. Minha esposa chorava toda hora. Ela disse que eu que dei café a última vez. Por que eu não conversei mais com ele? Mas ninguém sabia. Ninguém sabia que ele tira a sua própria vida. Mas você me mostrou, com carta, com sangue, mancha, eu estou redimido dos meus pecados. Tudo isso é milagre, irmãs. E a gente esquece esses milagres. Eu sou um milagre. Um cara ilegal, longe do Brasil, um coreano, se tornou pastor. Não importa quantas pessoas estão aqui. Eu posso transmitir a palavra de Deus. Isso é um milagre, pessoal. Eu tenho meus problemas. Eu tenho problema familiar. Eu tenho problema financeiro. Eu tenho problema. Mas e daí? Isso não impede lembrar milagre de Deus. Só que esse milagre repete demais. E a gente não lembra mais. Precisamos de milagre. Vai buscar quem? Deus. Como você sabe que você está buscando Deus? Vê que realmente você só acreditar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vai acontecer milagre. E não esqueça, muitas vezes milagre vem além do nossa espera, além do nosso pensamento. E a gente continua vivendo. Aí chama o quê? Eu vivo agora tempos
de refrigério da minha vida. Você pode trabalhar, Thelma. Eu quero que você trabalhe até o último momento da sua vida. Isso não é maldição não, tá? Trabalhar na sua casa. Qual é o problema? Onde que você não trabalhou? Irmãos, eu vou pregar. Falar do Senhor. Falar de Deus. Mesmo que vocês buscando milagre ou não, eu vou pregar. Deus nos ajude, amém? Buscaremos só Deus. Eu preciso milagre. Vamos lá? Buscaremos só Deus. Só Deus. Precisamos milagre. Milagre. Acreditar somente em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Oremos.